Michele e esse é o canal Uma Carioca em BH. Se você tem curiosidade em saber como é viver numa cidade completamente diferente da sua, continua nesse vídeo que eu vou te contar alguns segredos. Primeiro de tudo, galera, se inscreve nesse canal, deixa muito like, ative o sino das notificações para você não perder nenhum vídeo. E vem comigo. Bom, gente, hoje nesse vídeo eu vou começar a falar sobre uma doença silenciosa e muito perigosa. Infelizmente, ela chegou até um familiar meu pai. A insuficiência renal é a condição na qual os rins perdem a capacidade de efetuar suas funções básicas. Ela pode ser aguda, IRA, quando ocorre a súbita e rápida perda da função renal, ou a crônica, IRC, quando esta perda é lenta, progressiva e irreversível. Além de eliminar resíduos e líquidos do organismo, os rins executam outras funções importantes. Regulam a água do organismo e outros elementos químicos do sangue como sódio, potássio, fósforo e cálcio. Eliminam medicamentos e toxinas introduzidas no nosso organismo. Liberam hormônios no sangue e esses hormônios, eles também regulam a pressão sanguínea, fabricam células vermelhas do sangue. Também fortalece os nossos ossos. E a insuficiência renal crônica, que é o mesmo problema do meu pai, ela ocorre com a perda parcial da função renal, de forma lenta, progressiva e irreversível. A insuficiência renal crônica terminal, ela tem a perda da função renal maior do que 85% a 90%, que leva a um aumento de toxinas e água no organismo mais do que ele consegue suportar, sendo necessário então iniciar um tratamento que substituta a função dos rins. Os sintomas mais comuns que tem para a pessoa saber se está ou não com insuficiência renal é que na maioria das pessoas ele não apresenta sintomas graves, até que a insuficiência renal esteja avançada. Porém, o paciente já pode começar a observar alguns sintomas. Eles começam a se sentir cansados, com menos energia, têm dificuldade para se concentrar, eles começam a ter o apetite reduzido, sentem dificuldade em dormir, sentem muitas câimbras à noite, ficam com os pés e tornozelos super, mega inchados, apresentam inchaços ao redor dos olhos, especialmente pela manhã, está com a pele seca, irritada, a urina ela tem mais frequência, especialmente à noite. E tem os tratamentos também para que isso ajude, né? O problema dos rins seria o tratamento conservador. É um tratamento realizado por meio de orientações importantes, medicamentos e dietas, visando conservar a função dos rins, que já tem perda crônica e irreversível, tentando evitar o máximo possível o início da diálise, que é um tratamento realizado para substituir algumas das funções dos rins, ou seja, retirar as toxinas e o excesso de água e sais minerais do organismo. Também temos o transplante renal, que é a forma de tratamento em que, por meio de uma cirurgia, o paciente recebe um rim de um doador vivo ou cadáver. Neste tratamento, o paciente tem que fazer uso de medicações que inibem a reação do organismo contra organismos estranhos, que neste caso é o rim de uma outra pessoa, para evitar a rejeição do novo rim. Ele necessita de acompanhamento médico contínuo. E agora nós temos alguns tipos de diálise. A hemodiálise, que é a diálise realizada pelo meio da filtração do sangue. O sangue é retirado aos poucos do organismo através de uma agulha especial para a punção de fístula arteriovenosa, ou catéter, que é um tubo, localizado numa veia central do pescoço, bombeando por uma máquina, e passa por um filtro onde vão ser retiradas as toxinas e a água que estão em excesso no organismo. Depois de limpo, o sangue volta para o corpo, através de uma fístula ou de um catéter. A hemodiálise é realizada em clínicas especializadas para esse tratamento. No mínimo, são feitas 3 vezes por semana, que é no mesmo caso que o meu pai. E tem uma duração de aproximadamente 3 a 4 horas. E tem um outro procedimento também, que seria a diálise peritoneal. A diálise ela é realizada através de uma membrana, fina camada de tecido, chamada peritônio. O peritônio está localizado dentro da barriga e reveste todos os órgãos dentro dela. Ele deixa passar através de seus pequenos furos as toxinas e a água que estão em excesso no organismo. A diálise peritoneal
é feita com a colocação de um líquido extremamente limpo dentro da barriga através de um catéter. O líquido deve permanecer dentro da barriga por um período determinado pelo médico. E quando ele for retirado, vai trazer junto com ele as toxinas e o excesso de água e sais minerais. Esta diálise ela é feita em casa, após o treinamento do paciente e de seus familiares. Também temos a fístula arteriovenosa. Ela é uma ligação entre uma pequena artéria e uma pequena veia, com a intenção de tornar a veia mais grossa e resistente, para que as punções com as agulhas de hemodiálise possam ocorrer sem complicações. A cirurgia ela é feita com um cirurgião vascular e com anestesia no local. Agora temos a prevenção. A prevenção é fazer exames, galera, periódicos, com acompanhamentos médicos, seguir o tratamento prescrito para diabetes ou pressão alta, perder excesso de peso, seguindo uma dieta saudável e um programa de exercícios periódicos, parar de fumar se for fumante, evitar o uso de grandes quantidades de analgésicos, vendidos sem receitas, fazer mudanças na dieta, como reduzir o sal, a proteína e limitar a ingestão de bebidas alcoólicas. E também eu dei essa pequena introdução, gente, para que vocês consigam entender o real motivo da minha mudança para Vespasiano. Né? A minha mudança é sim pela saúde do meu pai. Então, o que acontece? Eu vou falar para vocês mais ou menos como tudo aconteceu. No ano de 2012 a 2017, meu pai começou a apresentar uns certos sintomas diferentes, que na época eu e minha mãe achávamos que era gripe, idade, porque ele é uma pessoa idosa, e retenção de líquidos, entre outros. Porém, eles consultavam numa clínica da família próxima à nossa casa, aqui no Rio, e nesse dia da consulta eu estava de férias no trabalho. Nessa época eu trabalhava e fui junto com a minha mãe na consulta. E o médico, o Dr. Lucas, eu nunca mais esqueço o nome dele, ele foi bem direto, reto, e ele disse bem na nossa cara mesmo que daqui a 5 anos meu pai cairia nessa máquina de hemodiálise, pois ele já estava perdendo um rim e o outro já estava bem comprometido, e que infelizmente não teria como fugir desse destino. Minha mente ficou muito triste com a revelação daquele médico e simplesmente meu pai não acreditou e prosseguiu com a sua vida normalmente. Bom, se passaram algum tempo, alguns anos, e meu pai continuava a sentir mais e mais sintomas diferentes. E eu e minha mãe começamos a ficar super preocupadas, mas meu pai sempre, como foi muito teimoso, e não aceitava nada do que a gente falasse para ele sobre aquele assunto. Porque no fundo ele sabia que estava ficando doente, mas não queria acreditar. Porém, mesmo assim, a gente levou ele num médico particular, porque naquela época a gente não tinha plano. E no mesmo dia que estava tudo bem, ele dizia que estava tudo bem, que não era pra gente se preocupar, e assim a gente seguiu a nossa vida. Mas no ano de 2019, precisamente no dia 13 de março de 2019, meu pai foi às pressas para BH, morar na casa da minha avó, em Vespasiano. Porém, alguns dias antes, foi bem tenso. Meu pai passou muito mal, ele teve muita febre alta, era um sono fora da realidade, era um cansaço extremo, as pernas com edemas enormes. Enfim, eu cheguei do trabalho correndo, pedi um amigo que me desse uma carona para me levar numa emergência próxima da minha casa, que seria o Hospital Urmed. Ele fica no bairro do Vila Valqueire. E assim meu pai foi atendido. Paguei todos os procedimentos médicos necessários e ficamos lá por um bom tempo. Após meu pai ter saído da emergência, ele veio com alguns papéis da médica, dizendo que ele estava com uma anemia profunda e iria passar por alguns dias esses remédios, e específicos também alguns exames, pois ela estava com algumas suspeitas, mas que se não adiantasse aquelas medicações, ele teria que fazer transfusão de sangue. Voltamos para casa, arrasados todos, né? E eu vi meu pai naquela situação, foi algo terrível. E logo me veio na cabeça aquele médico daquele ano de 2012, dizendo que meu pai ia fazer hemodiálise, e dali começou a nossa luta contra o tempo. Liguei para minha família, que mora em Vespasiano, em Belo Horizonte,
falamos tudo o que estava acontecendo. O meu tio, irmão dele, veio buscar ele depois de 3 dias. E uma prima minha, que é enfermeira em Vespasiano, ela começou a adiantar tudo por lá. E assim ele chegou em Vespasiano, bem debilitado, bem magro, fraco. E na outra semana ele já começou a fazer os exames específicos, passou por todas as especialidades, especialistas necessários para poder descobrir realmente de fato o que ele tinha. E assim ele foi diagnosticado com insuficiência renal crônica, o IRC, pelo nefrologista. Ele estava com apenas 8% de funcionamento de um rim, porque o outro já estava parado. E ele teria que começar uma hemodiálise de emergência, o mais rápido possível, porque senão ele poderia ter uma morte súbita. Assim, ele conseguiu todo o tratamento pela prefeitura de Vespasiano, tudo pelo SUS, gente. Tudo mesmo. Ele não teve que pagar nada. E com todo o apoio das irmãs, dos irmãos, da mãe, das sobrinhas e sobrinhos dele, e sempre seremos muito gratos a toda a ajuda que eles tiveram com ele até hoje. E no primeiro ano que meu pai fez a hemodiálise, que foi no ano de 2020, o andamento do tratamento dele, ele teve que fazer algumas cirurgias. Primeiro ele colocou um catéter no pescoço para começar a fazer essa hemodiálise de emergência, né, porque ele não podia esperar mais. Após um período, ele fez a fístula no braço, só que infelizmente usou por pouco tempo esse acesso e voltou para o catéter do pescoço. E assim se passaram o tempo, ele foi fazendo outras cirurgias e foi tentando colocar outras fístulas em outras partes do braço. Só que a última que ele fez foi muito invasiva, com aproximadamente 40 pontos no braço, gente. E para tristeza dele, infelizmente, o médico condenou mais uma vez essa fístula. Por quê? Eles viram que as veias do meu pai são muito fracas e que eles não iam bombear muito o acesso. E viram uma nova possibilidade de acesso ao tratamento. Porque o cateter no pescoço tem um prazo, gente, ele não pode ficar direto. E no ano de 2021, esse ano, aos 68 anos, meu pai passou por uma nova cirurgia e fez o PERMACT, que é um catéter de longa permanência. Ele é implantado na clavícula e assim ele continua 3 vezes por semana no seu tratamento de hemodiálise. Mas no mês de maio, por meio de uma grande amiga, a Tabata, que conheci na internet pelo canal Um Rim Pra Mim, e esse ano eu consegui para ele que ele passasse numa consulta pré-transplante num hospital de referência, que é a Santa Casa de BH. E assim ele está no processo de exames. E se Deus quiser, gente, se Deus quiser e permitir, logo logo ele vai estar na fila de transplante e vai conseguir um transplante de rim. Hoje, meu pai e todos nós vimos o quanto a hemodiálise vem fazendo bem para ele. No começo foi difícil todos aceitarem, porque realmente é uma nova vida que você tem. Mas hoje ele não aparenta fazer o tratamento, ele tem uma pele boa, ele tem todo o acompanhamento necessário. E assim, gente, eu sou muito grata a Deus por tudo que ele conseguiu em Vespasiano, porque realmente é uma cidade que mostra o serviço, né, da rede pública. E assim que eu estiver em Vespasiano, eu vou mostrar para vocês como ele é lindo, como ele não parece que faz hemodiálise. E eu sou muito grata a essa minha amiga, mais uma vez, o canal Um Rim Pra Mim, da minha amiga Tabata, que tive o maior prazer de ter conhecido na internet, porque ela também passou por esse processo de hemodiálise, de todas as lutas, e hoje, graças a Deus, ela é transplantada. E ela vem não só ajudando a mim, como a minha família, mas como ela vem ajudando muitas pessoas que conhecem o canal dela. Bom, gente, esse foi o vídeo. Foi um vídeo mais sério. Eu espero que vocês tenham curtido muito o conteúdo. Curtam muito, se inscrevam para que a nossa família cresça bastante. Se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão, deixe nos comentários abaixo, que eu vou responder com todo carinho. E fique com Deus e até o próximo vídeo, que será em Vespasiano. Tchau!